Oi gente, aqui é a Ju do Joanne Books e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, primeiro eu queria avisar que, infelizmente, vai ter alguns barulhos de fundo porque eu estou tendo que ficar com a porta aberta, tá muito quente hoje. E tá muito quente aqui dentro do quarto. Bom, esse é aquele vídeo que vocês acham que gostam de assistir e eu adoro fazer, que é sobre as leituras do mês, não é mesmo? Vamos falar sobre a leitura do mês de janeiro e conversar bastante sobre elas. Eu tenho aqui o meu caderninho onde eu tenho tudo organizado pra falar direitinho pra vocês. Eu mostrei como eu fiz o meu caderninho de leituras esse ano e se vocês quiserem ver, eu vou colocar aqui nos cards. Bom, o primeiro livro que eu li em 2023, em janeiro, foi O Grande Gatsby. Eu já falei pra vocês que eu tenho esse superpoder que é não reter informação sobre livros que eu nunca li. Mesmo que eu já tenha ouvido falar, por exemplo, na faculdade, eu só retenho informação se eu já vi filme, mas eu não vejo muitos filmes de coisas que eu não li. Então eu não tinha nenhuma informação sobre o Gatsby, a não ser de que criticava, né, os ricos extravagantes da sociedade americana. Então eu fiquei muito surpresa quando eu vi que O Grande Gatsby era um romance romântico, que era uma coisa que eu não esperava, um romance frufru no meio de críticas. E eu gostei, assim, não foi um nossa livro da minha vida, mas foi um clássico até bem fácil de ler, bem tranquilo. Chocantemente, o Gatsby foi o meu personagem preferido. Eu ainda não vi o filme pra dizer se no filme é a mesma coisa, mas fiquei bem curiosa pra ver o filme. Aqui a gente tem o nosso protagonista, que ele é o vizinho do Gatsby e ele conhece, né, o Gatsby por ser esse rico, super extravagante, que dá festas extravagantes em sua mansão. E ele vai perceber que tem muito mais do Gatsby, inclusive que cruza a vida do nosso próprio protagonista, que ele não sabe. Então, é bem interessante, tem essa polêmica, né, do Fitzgerald, que é o autor, de se foi ele que escreveu mesmo, se ele não roubou da mulher a ideia. E sim, eu acredito na Zelda sim. Quem quiser saber um pouco mais sobre essa treta, a Uncarly tem um vídeo falando sobre, que eu posso deixar linkado aqui embaixo. Enfim. Uma personagem que eu gostei muito, que me chamou muita atenção, além do próprio Gatsby, foi a Daisy, que é uma personagem com muitas camadas e que ela pode passar como uma personagem boba, mas de boba ela não tem nada. E eu gostei muito de acompanhar os diálogos dela, tinha sempre uma esperteza por trás, eu gostei bastante disso. O segundo livro que a gente leu, que eu li no caso, mas é porque foi no Catarse, era o Catarse de dezembro, mas que a gente só teve a reunião no dia 8 de janeiro, eu acho. Então eu li em janeiro, foi o Alforjé, de Bahiri Narijavari, desculpa se eu falei errado, a autora é do Irã, e eu li em e-book e audiobook. Esse livro se passa inteiro no deserto e ele vai narrar os mesmos fatos por diferentes perspectivas e diferentes pessoas. É um livro que eu tinha tudo pra gostar, tem uma ambientação bem interessante. O primeiro capítulo é muito nesse lado de animalização da pessoa, de um humano, sabe? Que eu gosto bastante numa escrita, mas ele foi se tornando muito repetitivo e muito tedioso. Eu acabei não gostando tanto. Eu dei 3 estrelas pra esse livro, porque eu sei que ele é muito bem escrito, tem coisas muito interessantes, mas não foi um livro que, assim, pra mim. Eu só não dou menos porque é realmente muito bem escrito e eu gostei de conhecer, né, o trabalho e ter lido um livro que se passa no deserto do Irã, enfim, muito interessante esse lado. O outro livro que eu li, eu falei muito já em várias redes, no TikTok, em live, 40 Dias, da Maria Valéria Rezende. Esse livro eu tinha começado a ler em dezembro e daí eu parei, não porque estava ruim, de jeito nenhum, mas ele ia ser de um trabalho da faculdade, um trabalho extra, de uma matéria que eu já tinha 10. Mas eu queria ler porque eu gostava muito das indicações da professora, gosto muito, né? É sempre os meus livros preferidos são os dela. Ela que me apresentou, é Elvira Vigna. E eu comecei a ler e me apaixonei. Li trechos em lives, fiquei tocada, mas eu parei em, tipo, 20% porque eu tava, tipo assim, não, eu preciso ter esse livro físico. Não vai dar pra não ter físico, pra eu não anotar. Aí meio que passou assim, né, eu deixei na wishlist e daí em janeiro eu fui pro Sebo trocar livro, filmei lá no TikTok os livros que eu troquei e também no último vlog.
E daí eu fiquei chocada porque tava esse livro lá. E é um livro que, assim, eu gritei quando eu vi, porque eu fiquei muito feliz, eu queria muito. Vocês podem ver que ele tá super, super anotado. Eu tô muito na vibe de autoras femininas brasileiras, cada vez mais, assim, me identifico mais com a literatura brasileira, quero conhecer cada vez mais a literatura feminina brasileira, porque a gente tem muitas autoras incríveis que a gente esquece, que a gente deixa de lado, e a Maria Valéria Rezende é com certeza uma delas, assim, que se eu puder, assim, espalhar a voz, eu vou espalhar e fazer a minha parte. Aqui a gente tem a Alice, que é a nossa protagonista, ela tem uns 50, 60 anos, por aí, e ela mora em João Pessoa, na sua casinha, até que a sua filha liga pra ela e pede pra ela ser avó fixa em Porto Alegre. Ela não entende direito, nega, só que a filha consegue entrar no lado emocional dela e tocar num ponto fraco, e daí ela vai. Aí ela chega nessa cidade que ela detesta, que ela não conhece, num apartamento que não é nada a cara dela, sendo que a filha acha que ela vai achar tudo maravilhoso, porque tá tudo na moda, tudo acessível, uma suíte, nananã, e ela só fica pensando no que ela queria da casinha dela. E esse começo é muito interessante porque eu acho que muitas vezes a gente realmente perde a pessoa. Hoje em dia 60 anos não é mais velho, né? Mas, por exemplo, a gente muitas vezes ignora os desejos dos idosos por achar que a gente sabe o que é melhor pra eles. E ela questiona muito isso como protagonista. Ela fala, tipo, quando que eu parei de saber o que é melhor pra mim? Por que tem gente decidindo o que é melhor pra mim se não é? Por que eu deixei de ser uma pessoa com desejos e com vontades pra virar isso, pra virar essa avó somente, sabe? E é muito interessante, muito, muito interessante mesmo, muito emocionante também. Outra coisa muito legal é que a Alice, ela é a narradora, ela está falando com o diário que ela está escrevendo, que o diário que ela está escrevendo é um caderninho da Barbie, e ela conversa com a Barbie, que tá na capa do caderno. Então ela tá falando com a Barbie, isso aqui aconteceu. Também é muito legal que no livro tem ilustrações, que depois elas vão fazer sentido. E a história da Alice não se resume só a ser avó. Ela vai entrar numa aventura em Porto Alegre, que eu não vou falar mais, porque eu acho que é muito importante que vocês leiam esse livro, pra caso vocês queiram saber mais. Mas esses 40 dias são importantes de alguma forma. E, enfim, ela vai em busca de alguém em Porto Alegre, em busca de uma pessoa nessa cidade que ela não conhece. Ah, outra coisa muito especial do livro é que cada capítulo tem um trechinho de um texto de algum autor ou autora famosa. Tem da Elvira Vigna, inclusive, e que assim, faz muito sentido pra história e pro capítulo também. Enfim, vou só mostrar pra vocês como é que é essa escrita. Desculpe, Barbie, não lhe dei bastante tempo para descansar. Que eu mesma não quero descansar. Eu quero entender ou desistir de entender de uma vez por todas. Escrever para entender ou esquecer. Lindo, maravilhoso, eu dei 4,5 e favoritado para esse. Aí outra surpresa que eu também já falei muito em muitas redes foi Amanhã, Amanhã e ainda Outra Amanhã. A minha história com esse livro é que eu não ia ler ele. Eu recebi ele da Rocco e eu olhei pra essa capa e eu falei, não. Não sei por que essa fonte, apesar de eu entender todas as escolhas dessa capa, que ela faz muito sentido sim, eu não gosto. Eu acho que me dá uma vibe ou YA jovem, porque também tem o John Green escrito aqui, que me dá pânico, e também me dá uma vibe de distopia YA. E daí eu fiquei tipo, não tô nessa vibe, não sei se eu vou ler. Até que eu vi um TikTok falando que esse livro, ele é pessoas normais em formato de amizade, e depois a Carly colocando como uma das melhores leituras do ano dela. Aí eu falei, não, a Carly não gosta de nada, se ela gostou, eu também vou gostar, porque assim, eu sou boazinha perto da Carly. E daí eu fui ler. E, meu Deus, que experiência ao mesmo tempo traumatizante e gratificante. Meu Deus do céu. A gente tem, sim, um lado muito pessoas normais, porque a gente tem aqui a Sage e o Sam, e eles são dois protagonistas que são melhores amigos ou ex-melhores amigos. A gente começa com eles sendo ex-melhores amigos que não sabem conversar. Eles se amam muito e eles não sabem se comunicar. E a gente fica maluco, a gente fica querendo jogar eles pela janela ao mesmo tempo que quer abraçar eles.
Então aqui a gente tem ele se reencontrando. O legal desse livro é que ele vai pro passado, pro futuro, pro presente. Então tem vários momentos assim interessantes que, se você ficar ligado na escrita, você já consegue pegar bastante coisa. Deve ser muito legal de reler, vou com certeza reler. Olha tudo de marcação, eu anotei muita coisa aqui. Enfim, eles se reencontram na faculdade. Eles já não são mais amigos quando eles se reencontram na faculdade. A gente não sabe o que aconteceu, mas a gente vai descobrir. E na faculdade, a Sage tá passando por um momento bem difícil, bem complicado, mas ela tá sendo programadora de jogos de videogame. E daí eles começam a construir um jogo juntos, pela união, assim, que esse lado da Sage não tá bem faz com eles. No meio disso, eles são interligados por outra pessoa, além deles dois, que é o Marcus. O Marcus, ele é o colega de quarto do Sam, e o jeito que o Marcus ama o Sam é a coisa mais linda desse mundo. A amizade entre dois homens é... sério, muito fofíssimo. Acho muito bem escrito, muito maravilhoso como a autora escreveu isso. E depois a gente vai entender como que o Sam também ama o Marcus, e como a Sage vai amar o Marcus, e como o Marcus vai amar a Sage. Muito lindo, muito triste, muito doloroso, muito bem escrito. Se você tem medo porque acha que Pessoas Normais foi muito difícil pra você e esse aqui é ainda maior, ele não é com uma escrita tão frufruzada, apesar de ser muito boa também, tá? Muito delicada, muito bonita, muito cheia de assim, camadas. Não é tão poética no sentido de experimental da Sally Rooney. É cheio de diálogos, capítulos curtos e frases impactantes. Você vai entender o motivo de cada um desses personagens, você vai ver os erros dele, você vai querer bater neles e vai querer, sei lá, chorar muito com eles também. É isso, lindo. Eu vou dar 4 estrelas favoritado, porque o final... eu tenho algumas opiniões controversas sobre o final, mas mesmo assim vale super a pena, e você sai com uma sensação de que você participou da amizade deles e que você viveu o mesmo que eles viveram junto com eles. E é o único livro que tinha me feito sentir isso recentemente, que foi, sei lá, 2 anos atrás, que tinha sido Uma Vida Pequena, que eu me senti realmente ali, sabe? E esse livro, eu me sentia ali com eles. Aí eu li Fahrenheit 451, que eu comecei também em dezembro do ano passado, e eu falei bastante sobre esse livro pra vocês, porque rolou um surto quando eu postei uma foto que tava lendo. Muita gente comentou: nossa, Júlia, você vai odiar por causa da nota do autor, sem nem a pessoa me perguntar se eu sabia, e sem nem a pessoa sequer deixar eu ler, o que é uma coisa que questionável hoje em dia, né? Mas tudo bem, eu entendo que não foi por maldade, mas sabe, gente, eu acho que é importante a gente deixar a pessoa, né, digerir o que ela sente e ela falar o que ela sente. Não é uma crítica a ninguém que me mandou essa mensagem, não achem que é isso. É só porque eu sinto, tipo, eu não me incomodei, mas talvez tenha pessoas que se incomodem de ficar fazendo isso. Bom, vamos lá. Fahrenheit 451, eu não tinha interesse de ler, eu ganhei de um dos meus melhores amigos, obrigada, Nil, e fui ler, né, porque é um dos livros que a Rory fala e eu tava na vibe, enfim, fui ler. É uma típica distopia, meio pro lado sci-fi clássica. Então aqui a gente tem o questionamento de como será, né, a sociedade no futuro. E a gente tem uma coisa diferente nesse livro, que os bombeiros colocam fogo em livros. Em vez de apagar fogos, os bombeiros servem para colocar fogos. E aqui a gente está acompanhando um desses bombeiros que vai ter a vida transformada depois que ele começa a conversar com uma menina, né, uma adolescente, vizinha dele. E ela começa a fazer muitas perguntas, e em vez de denunciar ela, ele começa a pensar sobre essas perguntas até o dia que ela desaparece. E daí ele fica tipo, meu Deus, como assim? Que sociedade nós vivemos? O interessante também desse livro, e é onde eu acho que muita gente acaba ficando agoniado, é que assim, o cancelamento e o fogo começa pelas minorias. Eu já falei várias vezes que eu me preocupo pro lado que o BookTube e o BookRedes e as pessoas que leem livros jovens hoje em dia estão levando as coisas, que é um cancelamento assim de literatura que é, né, controvérsia
e ver o narrador como o autor e também de não gostar de nada que não seja politicamente correto, o que é um problema muito grande, porque a literatura não é para ser politicamente correta, ela é uma arte. A arte não é para ser politicamente correta. Você pode querer ler mais representatividade, mas você não pode exigir que toda a literatura seja assim, entendeu? Eu leio mais representatividade, mas eu não posso exigir que todos os livros sejam iguais, porque daí já não é mais literatura, já se perde o sentido. E outra coisa é, né, o que eu acabei de citar, que é achar que o narrador, não importa se ele está na primeira, segunda, terceira, quarta pessoa, sei lá, é o pensamento do autor. Não é. Às vezes, sim, é porque acabam compartilhando, mas o autor, ele não faz o narrador pensando nele, sabe? O narrador é um personagem, independente de qual pessoa ele tá, se ele é um personagem com nome ou sem nome, se ele tá na terceira pessoa, se ele é um narrador ausente. Ele é um narrador, ele é um personagem, não é o autor. A gente tá caindo muito nessa discussão agora de cancelamento, de ver as coisas que estão escritas e não questionar elas, e querer cancelar elas e ver como a coisa que o narrador falou, como a coisa que o autor falou, o que é muito perigoso, e esse livro trata um pouco sobre isso. Claro que também vai mais além, falando que depois as pessoas quiseram tudo livro resumido, não querem ler os clássicos grandes, abandonaram nananã por causa de TV, revista, enfim, todas essas coisas. Mas daí no final o autor, ele reforça essa ideia de como ele tá, né, indignado com o que exigem da obra dele. E eu entendo e não entendo, entendo e discordo, eu não concordo com as palavras que ele usou, eu acho que ele foi sim muito extremista, muito duro, mas eu acho que as pessoas não estão entendendo o que ele quis dizer, que é exatamente que ele não quer e ele não pode ser que seja a literatura politicamente correta. A gente se assusta quando vê as palavras que ele utilizou, mas na verdade o ponto dele é um ponto que tá se perdendo agora com, sabe, as bookheads, que a gente tá perdendo esse processo de tipo, porque esse livro tem abuso, ele não pode ser lido ou não pode, sabe? Uma coisa é você não gostar do que tá escrito ali, outra coisa é você cancelar porque tá escrito ali. Enfim, é uma coisa que eu mesma já falei pra vocês que eu erro, porque eu também tô nesse meio, eu também tô compartilhando essas informações e muitas vezes eu me questiono o que eu aprendo em letras e o que a gente fala todo dia aqui nas redes e as opiniões que todo mundo dá. E as palavras do autor são muito duras, eu não concordo 100% com elas, mas é este o ponto, e eu acho que é um ponto muito interessante. Sobre o livro agora, né, porque eu poderia ficar, assim, fazer um vídeo inteiro falando sobre as camadas desse livro, e é uma conversa que eu acho que ninguém tá pronto e ninguém tá 100% a fim de me ouvir sobre isso, e vai ser muito fácil de gente me xingar porque não vai entender o ponto. Mas sobre o livro, o que eu tenho pra dizer é que sinto esse afastamento quando eu leio sci-fi clássico, distópico, que é esse negócio dos personagens eu não me apegar neles, não parecerem reais, concretos. Eu entendo que é pra ser assim porque são personagens robotizados, sabe? A vida deles já não é cheia de questionamentos, então você não tem camadas de personagens, porque, né, não tem essas camadas do indivíduo. Mas me incomoda, porque eu fico pensando, tipo assim, parece que eu tô lendo uma não ficção ou fazendo um estudo, sabe? Eu vejo mais como um estudo do que como prazer. Eu abandono a leitura pro prazer. É como se fosse ler um livro pra faculdade. E não tira a importância do livro, jamais. Eu acho que o único sci-fi clássico que não me teve essa sensação foi Admirável Mundo Novo. Não me tira o prazer do livro, mas torna esse negócio, assim, pra mim um pouco difícil e me mantém afastada. Então, por isso, eu vou dar 3 estrelas pra esse livro. Não é Rio, da Selva Amada, esse foi o do Catarse de janeiro, a autora é argentina, e vocês podem ver que pra um livrinho deste tamanhico eu marquei horrores. Eu acho que, assim, eu quero ler tudo que a Selva Amada apresentar pra gente. Esse livro se passa na Argentina, mas não é tipicamente em Buenos Aires, capital, cidade grande, não. Esse livro vai passar na região dos lagos. E é aqueles livros que é difícil você explicar o que ele quer dizer, sabe? Ele não é 100% isso, ele é muitas outras coisas. Mas basicamente a gente vai acompanhar esses 3 amigos e a gente vai perceber o luto
e a perda e também o ganho entre eles. E eles vão estar nessa região e a gente vai perceber por que essa região é muito importante para eles, ao mesmo tempo que a gente acompanha outras pessoas dessa região. E tem um certo realismo mágico, muito bem escrito, muito interessante. Inclusive, é um dos livros, com certeza, mais lindos escritamente, de ambientação, de tudo. Eu marquei muita coisa, fiquei muito inspirada para voltar a escrever com esse livro. Muita coisa marcada, muita coisa mesmo. Achei lindo, enfim, foi o melhor bem escrito do mês. 5 estrelas, tá? Esse livro aqui foi tudo pra mim, tudo mesmo, de verdade. Eu li Vê Se Cresce, da Ivy Brown, que é o último das Irmãs Brown, que a Ju, do Juliana Brox, me lembrou que eu não tinha lido. Esse eu li para o que se tornou o desafio da representatividade, né, da Afrofuturas. No caso, foi um livro que questiona o imaginário gordofóbico a partir da representação de pessoas gordas. Nesse livro e nessa série nós temos as protagonistas gordas em romance romântico hot. Muito fofo, né, não é o que vocês acham, quer dizer, não vocês todos, mas muita gente acha que romance hot é tipo só 50 tons de cinza. Não, gente. É muito interessante porque além dessa representação também tem representação autista. Eu fiquei muito feliz com isso. Fiquei muito feliz de conhecer a Ivy Brown melhor, porque eu acho que de todas é a que eu mais me identifico. A gente começa com ela sendo, assim, uma conversa muito séria com os pais dela, falando, tipo assim, que ela não tá chegando a lugar nenhum, que ela desiste de tudo, que ela precisa dar um jeito na vida dela. E ela sai de casa muito magoada, prometendo que não vai mais voltar tão cedo, que ela vai mostrar que eles estão errados. E daí ela, tipo assim, se depara com uma pousadinha, mais ou menos, assim, pousadona, talvez, que está procurando uma chefe. E ela vai lá e faz essa entrevista. O cara que entrevista ela e dono do lugar é o parceiro romântico, né? E daí é bem engraçadinho, assim, eu me incomodei muitas vezes com ele, assim, não sei. Eu achei questionável algumas escolhas dele, assim. E ele não foi o meu preferido do romance, mas eu gostei bastante da ambientação nessa pousada. Dei 3 estrelas pra esse. Aí um outro romance que eu li foi Funny You Should Ask, que esse livro começou a aparecer magicamente no BookTok pra mim, depois de eu ficar viciada naquele vídeo do Andrew Garfield sendo entrevistado. Ai, como é que é a entrevistadora? Esqueci o nome dela, Chelsea, talvez? Loira britânica que tem um humor muito ácido, que dá em cima dos caras em date, sabe? Dos famosos. Enfim, eu adoro ela, e daí saiu uma entrevista deles que eles parecem muito estar se flertando, e daí todo mundo começou tipo assim, se você gosta desse vídeo, leia esse livro. E daí eu fiquei, tá, eu vou ler TikTok. E eu tinha acabado de ler, né, aquele de Hollywood, dezembro eu li, e que eu falei, fiz resenha no canal, que eu gostei muito, que era com celebridade, então este livro é também com celebridade. Fiquei, tá, vou ler. Li em um dia, surtei, achei maravilhoso, tá? Aqui a gente tem a jornalista Shani, que ela tá entrevistando o Gabe. Ela já entrevistou, na verdade. Já começa o livro, tipo assim, como se fosse 10 anos depois dessa entrevista. E a gente vai entender por que essa entrevista definiu a carreira da Shani, por que foi tão importante pra carreira do Gabe também. E o Gabe é um novo ator do momento, ele vai ser o novo James Bond. E daí eles têm uma entrevista, tipo assim, avassaladora juntos. E é muito interessante todas as camadas que a autora colocou pra Shani. São, tipo assim, do processo dela ser escritora, das inseguranças dela, dos erros que ela comete e de como ela se vê. Eu, muitas vezes, fui pessoalmente atacada, até pelo fato de ser escritora, por ser uma pessoa insegura, por, né, muitas vezes me perguntar sobre o quanto de mim é por mim, ou porque as pessoas adoram fingir que o seu sucesso como mulher é por causa de algum outro homem. E, enfim, essas coisas muito bacanas de se ler no meio, sabe? Tipo, e ainda assim com uma química incrível e construindo essa história que vai nos 10 anos e volta nos 10 anos. E também uma coisa muito legal é que a gente tem a entrevista como ela foi e a entrevista como foi postada, né? O que é muito legal. E a gente vai querer matar o Gabe e também vai querer abraçar ele pra sempre. E é sobre isso. O último livro que eu li inteiro foi Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu não imaginava que eu fosse segurar esse livro neste canal algum dia, porque quando ele tava no hype, eu não tinha nenhum interesse, não tive, assim, muito interesse em ler esse livro.
e acabei sempre deixando de lado, mas recentemente saiu o filme, saiu a música da Taylor pra ele, e é com a atriz que eu gosto, né, com a Daisy Jones. E eu fiquei bem curiosa, fiquei tipo, tá, e daí a Intrínseca falou, gente, quem quiser pedir esse mês, aí eu falei, vou pedir. Aí pedi. Aí eu falei, vou ler. Aí, porque, né, quero muito ver o filme. Aí eu acho que tem uma vibe, né, praia, verão, e queria ler uma coisa que parecesse rápida, e esse livro, né, não é muito grande, e mesmo assim pareceu muito grande. Essa é uma das minhas críticas, tá? Porque tem 330 páginas e parece que tem 500. Eu acho que a autora podia ter comprensado um pouco mais, mas vamos lá. Eu acho que todo mundo sabe a história desse livro, vou tentar ser mais rápida possível, mas a gente acompanha a Kaya. Ela é uma menina que mora no mangue dos Estados Unidos, da Carolina do Norte. Ela é uma menina completamente sozinha que se vê tendo que crescer e se autoeducar, né? Aprender a viver sozinha. E a gente já começa pulando os anos. Aqui ela tá em 1952 e a gente já começa com uma história de 1969 nesse mesmo lugar. Um ex-jogador super popular da cidade é encontrado morto nesse mangue. E pelo que a história vai se desenvolvendo, tudo tem a ver com ela. E como ele e ela estão interlaçados e por que essa cidade quer culpar ela e enfim. Vai abordar muitos preconceitos da época, é muito bem escrito nesse lado, muito bem construído, muito assim, uma crítica muito boa, muito forte. Teve algumas coisas que me incomodaram, mas é um livro que é feito pra incomodar mesmo, ele é pra te dar essa cutucada e te instigar. Acho que a autora fez um bom trabalho, mas acabou que, tipo, não sei se é porque eu já ouvi muito sobre ele, se é porque já vi a música da Taylor, sei o que, sou viciada na música da Taylor, mas eu adivinhei o plot. Talvez se eu tivesse lido na época que tava mais hype, eu tivesse gostado mais. Eu achei muito longo, como eu falei pra vocês, apesar de ser só 300 e poucas páginas, acho que podia ter 250, mas eu gostei muito da ambientação. A ambientação do mangue, da descrição, do amor que a Eve tem por esse mangue é muito legal, muito interessante. Gostei dessa parte, então 3,5 para esse livro. Aí, mais duas leituras que estamos em andamento. Primeiro, Jane Eyre, né, que a gente tá lendo e vai terminar em março. Estou na metade, um pouquinho mais que a metade, 287 no meu, tá super marcado, vai ter vlog pra ele, tá, gente? Não se preocupem. E também Fome, da Roxane Gay, porque eu quero tentar, pro desafio do Afrofuturas, ler um de não ficção e um de ficção. Esse aqui é uma autobiografia do corpo, e queria muito ler há muito tempo, e é a Roxane Gay escrevendo sobre o corpo dela, né? Então ela vai falar sobre o abuso que ela sofreu e sobre como esse abuso interferiu e significa no peso dela. E é muito interessante, mas é muito doloroso, ao mesmo tempo que é muito bonito, mas de novo muito doloroso, cheio de gatilho. E eu pretendia terminar em um mês, mas eu vou ler devagar porque é muito pesado, eu já chorei horrores, já marquei muita coisa. Tô na página 90 de 270. São capítulos curtos, mas realmente dá um bolo, sabe, na gente. Mas a escrita é muito linda e eu acho que todo mundo tem que ler esse aqui. É isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês. Desculpa, né, os barulhos de fora. Enfim, foi escurecendo com o passar desse vídeo também, porque eu já tinha gravado antes. Eu espero que vocês tenham gostado. Me falem aqui embaixo se vocês já começaram e terminaram algum livro em janeiro, como é que tá essa parte de leitura no ano com vocês, como é que estão as metas ou coisas assim. E eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu tenho o grupo do Catarse, né? Aqui eu mencionei 2 dos livros que a gente leu. E se você quiser apoiar por lá e participar de um clube de leitura que lê um país diferente por mês, você está super bem-vindo e ajuda muito, muito o canal a continuar, de verdade. Muito obrigada a todo mundo que apoia lá, eu não seria nada sem vocês. E vai ter muita surpresa pro pessoal do Catarse esse ano, muita coisa boa vindo aí. É isso, um beijo!